queridos, minhas queridas, meus irmãos, minhas irmãs, em Cristo Jesus. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pela sua família, e juntos estamos louvando a Deus. Estamos ao vivo, agora diretamente no nosso canal no Facebook. Logo mais estaremos também no nosso canal no YouTube. Eu quero convidar você, queridos, há um grande número de pessoas que têm visualizado nossos trabalhos, os nossos conteúdos lá no YouTube, o canal da Palavra de Deus. O canal do Pastor Francisco no YouTube, você vai encontrar Palavra de Deus na essência, na essência. Você vai encontrar orações proféticas. Você que gosta das orações dos Salmos, tem muita oração do Salmo lá, mais de 500 vídeos. Mensagem de Deus, palavra, oração e testemunho, que é 3 coisas importantes que nós temos que ter para poder edificarmos. Amém? Querido, você que tem visualizado e não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva lá, clica no sininho, leia o texto, amém? É de graça, não te custa nada e você está sendo um canal de bênção também, porque até mesmo o YouTube, ele recomenda isso da gente. E nós estamos crescendo, irmãos, graças ao nosso bom Deus, que tem sido misericordioso nas nossas vidas. E graças também a você, o nosso canal. Vamos crescer junto na graça e no conhecimento. Queridos, a pedido dos meus internautas, dos meus seguidores, fui muito procurado para trazer um tema sobre como meditar na palavra de Deus, sobre a santificação e como estar constante, como ter uma vida constante buscando a Deus. Eu vou fazer 3 episódios. Hoje eu vou estar trazendo algo como meditar na palavra de Deus. No próximo episódio eu vou trazer algo sobre a santificação. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verás a Deus. Então no segundo episódio eu vou trazer sobre a santificação e no último episódio eu vou estar falando como estar constantemente buscando a Deus. Serão 3 episódios. Hoje nós vamos estar falando dentro das Escrituras Sagradas, como meditar na palavra de Deus, passo a passo. Querido, eu vou ensinar dentro das Escrituras Sagradas 5 dicas para que nós possamos fazer, aplicá-las, para que nós possamos meditar nessa palavra de Deus. Então vamos prestar bem atenção. O Salmo de número 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. O que é lei, irmãos? Lei é a palavra de Deus. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Então o Salmo de número 1, ele está trazendo isso para nós, a importância de nós termos prazer na palavra de Deus. Para começar, irmão, vamos entender o que é meditar na palavra de Deus. Muitas pessoas não sabem o que é meditar na palavra de Deus, Significa refletir na mensagem da Bíblia dia após dia. Meditar na palavra de Deus é você estar olhando para ela e ela está olhando para você. É você meditar, é você se esforçar, é você se refletir naquela mensagem a qual Deus está falando para você. O cristão que medita na palavra de Deus tem os seus pensamentos inundados pela verdade de Deus. A palavra de Deus é a boca de Deus falando nos nossos corações.
João capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio de todas as coisas, ele já era o verbo, era a palavra, a vida, né? Então, irmão, meditar é você refletir na palavra de Deus. A meditação do cristão é focar a sua mente em Deus e na sua palavra. É meditar, é ir além de ler a Bíblia. Quando a palavra de Deus diz em vários capítulos e versículos que fala sobre a importância de nós meditarmos na palavra, meditar na palavra de Deus é você ir além daquilo que você está lendo. A Bíblia de Deus, o cânon sagrado, não pode ser apenas um livro a qual você medita, você lê, simplesmente lê. Quando nós meditamos na palavra de Deus, nós vamos além da palavra de Deus. Ela nos leva. Não somos nós que levamos a palavra. Simplesmente a palavra de Deus nos leva a entender, nos leva a relacionar, nos leva a compreender quando nós estamos com Deus. A meditação é meditar tranquilamente. Ninguém pode entrar na palavra de Deus cansado, fadigado, com a mente perturbada, com vários ressentimentos que nós vamos estar falando ao longo do vídeo. Meditar na palavra de Deus é você entrar, irmão, tranquilamente e sem pressa. Meditar na palavra de Deus é você estar totalmente livre, leve e solto para entrar na palavra de Deus. É deixar o Espírito Santo guiar os seus pensamentos. É muito importante isso, irmão, focar nesse versículo bem aqui. Entrar na palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, é nós deixar o Espírito Santo de Deus guiar os nossos pensamentos. É muito sério isso. Quando nós não buscamos ter o Espírito Santo de Deus na vida, nós passamos a guiar essa palavra como nós queremos. Mas quando nós possuímos o Espírito Santo de Deus, é ela que nos faz, é ela que nos molda, é ela que nos trata o nosso pensamento. O nosso pensamento, a forma de nós agir, de interagir, é diferente porque nós estamos sendo guiados pela palavra de Deus. O Espírito Santo de Deus é que vai guiar os meus pensamentos. E não só os meus pensamentos, mas também os meus passos, né? É eu deixar o Espírito Santo guiar os meus pensamentos. É meditar, é refletir. Não só meditar e nem só refletir, mas eu tenho que aplicar a palavra de Deus na minha vida. Então, quando nós preparamos, quando nós passamos a buscar a palavra de Deus, ela gera em nós uma conversão genuína. Quando você abre o seu coração para receber a palavra de Deus, você é convertido pelo poder da palavra. Por isso que é necessário, irmão, nós abrir os nossos corações, purificar os nossos corações, limpar os nossos corações de toda imundícia. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem, e por ele sai a raiz de todos os males. É necessário, irmãos, nós deixar, refletir, aplicar em toda a nossa vida. Ser cristão, irmão, é você aplicar a palavra de Deus em toda a sua vida. Não é apenas no culto na igreja, no relacionamento com os irmãos da fé. Não, é você aplicar no seu trabalho, você aplicar nas ruas do seu bairro, é você testemunhar o testemunho do Evangelho. Sabe qual que é o verdadeiro testemunho do Evangelho? Não é esse terno, não é essa gravata, não é essa Bíblia debaixo do braço. O verdadeiro testemunho do Evangelho é quando as pessoas olham em mim, é quando eu abro a minha boca e as palavras que eu estou pregando, elas são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Paulo diz: eu não prego a palavra com palavras humanas, mas sim eu prego em espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então é necessário, irmão, meditar. Meditar na palavra é você se dar. Ninguém entra nessa palavra à toa, irmão. Se você entra nessa palavra à toa, você vai sair também à toa. Mas quando nós entregamos
quando nós temos o prazer de entregar a nossa vida para a palavra de Deus, meditar é se dar, é se doar. Preste minha atenção, meditar é você se dar, se doar por inteiro. Você está entendendo o mistério? Sabe por que muitos não se convertem? Sabe por que muitos não conseguem largar as vaidades do mundo? Porque quando entram na palavra, não entram por inteiro. Está entendendo? Quando entram na palavra, não entram com o coração limpo. Quando entram na palavra, não se dão, não se doam. Você está entendendo? Meditar é você se dar, é você se doar, é dar prioridade às coisas de Deus, irmãos, acima de tudo. Você está entendendo? Meditar na palavra de Deus não é você entrar de maneira superficialmente, não. Não é você entrar de maneira rasa, é de você entrar profundo, é você mergulhar, é você tem vontade de ouvir a boca de Deus falando, a boca de Deus revelando a sua vida. A palavra de Deus, Tiago diz que ela é um espelho. Quando nós olhamos para o espelho fala conosco. Como nós estamos, nós olhamos para o espelho e fala: esse terno não está bom, esse vestido não está bom. Sabe por quê? Porque o espelho reflete a sua estrutura. Quando nós olhamos para a palavra de Deus em espírito, ela revela como nós estamos com Deus, ela revela como nós estamos perante a sociedade, perante as coisas dessa terra, enfim, a palavra de Deus, porque nós precisamos, irmãos, meditar nessa palavra de Deus. A Bíblia nos ensina, irmão, meditar na palavra de Deus é diariamente. Pastor, mas eu tenho que trabalhar. Pastor, mas eu tenho que cuidar da minha casa. Querido, quando nós abrimos os nossos corações para a palavra de Deus, Ele entra aqui, e faz morada aqui, Então a minha mente, ela é guiada pela palavra de Deus. Nós somos guiados pela palavra de Deus. A meditação cristã, é uma atitude de obediência. A Bíblia diz que obedecer é maior do que se sacrificar. Tem muita gente, irmão, que se sacrifica indo para a igreja, se sacrifica fazendo boas obras, se sacrifica sendo fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas não, sabia que sem a palavra de Deus ninguém tem salvação? A salvação não vem pelas nossas obras. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa caridosa. Você pode ser o que se for para Deus, mas se você não tiver a lei do Senhor, se você não meditar na lei do Senhor, se você não tiver prazer nessa lei do Senhor, você não será salvo. A palavra de Deus é um corrimão que nos leva para a salvação. Então a meditação é essencial para termos intimidade com Deus. Pega essa palavra. A palavra de Deus é essencial. Melhor, a palavra de Deus é uma semente que, quando semeada nos nossos corações, nós vamos contribuir para que ela germine. E germinando, ela cresce. A minha moldura muda, o meu jeito de falar, minhas atitudes, minhas práticas, as minhas vontades próprias, porque ela germina e dá frutos, não frutos da carne, frutos do Espírito. Amém? Então, meditar meditar é você se autocolocar na presença do Senhor e dar honra a Ele. Você está entendendo? Quando você medita na palavra, quando você está buscando a palavra, você está honrando a Deus, você está dando honra a Ele, você está reconhecendo Deus na sua grandeza, você está convidando Deus para meditar a palavra aqui, pega essa. Quando você quando você passa a meditar na palavra, mas com prazer, com alma pura, com espírito leve, nós passamos a honrar a Deus. O próprio Deus se alegra. A Bíblia diz que Deus se alegra naqueles que meditam na lei do Senhor, de dia e de noite. Então, irmãos, você está convidando a Deus a meditar a palavra no seu coração. E quando essa palavra ela entra aqui, por livre e espontânea bondade sua, ela gera em você cura interior. Ela gera em você libertação e te leva ao caminho da salvação. Agora, irmãos, o tema é como meditar
na palavra de Deus. Eu quero estar trazendo 5 dicas importantes. Pega aí a caderneta, anota aí 5 dicas importantes. Eu gosto muito de trazer dicas estratégicas, né? Eu tenho um conteúdo no meu canal aí no YouTube, no nosso canal, como você ter uma vida espiritual saudável, né? Eu apresentei 9 dicas dentro do livro de Provérbios, capítulo de número 3. Lá eu gosto de estar sempre apresentando para você. A minha vontade é que você se salve, que você seja curado, amém? Então vamos trazer 5 dicas que nós precisamos fazer, irmão, para podermos meditar nessa palavra de Deus, não como nós queremos, mas como Deus quer. O como Deus quer faz toda a diferença no homem de Deus e na mulher de Deus. Então, irmãos, primeiro é ter prazer. Primeiro aí, marca aí, é você ter prazer. Me diga uma coisa, você está tendo prazer naquilo que você está fazendo para Deus? As coisas de Deus é diferenciado, irmão. Primeira dica é ter prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor não só encontra no Novo Testamento, não só encontra no Evangelho da Graça, mas a lei do Senhor se encontra em toda a Escritura. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo. Então pega aí. Então ela começa no Velho Testamento e vai terminar no final do Novo Testamento, né? A palavra de Deus ela é revelação para as nossas vidas. É nós conhecer quem é Deus. Quando nós se entregamos e temos prazer nessa palavra, nós passamos a conhecer a Deus. E Deus, ele se revela aqui, nesse livro. Antes, o Criador. Hoje, o Deus vivo, o Salvador e o seu juízo, que há de vir, a busca da igreja, o arrebatamento da igreja, entendeu? Então, Deus é Alfa, Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, aquele que era, que é e que há de vir, o Criador de todas as coisas. Então, quando nós temos que, primeira dica, nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Ter prazer na lei do Senhor, como nós dissemos, o salmista primeiro no versículo 2, ele diz, antes o seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Então, para eu entrar aqui, irmãos, eu tenho que ter prazer por essa palavra. Uma prova disso, uma evidência. Para eu estar aqui agora, neste momento aqui, eu tenho prazer, irmão, na palavra de Deus. Eu tenho prazer em levar essa palavra de Deus ao seu coração. Então, irmãos, acima de tudo, é você primeiramente ter prazer. O seu prazer tem que estar na lei do Senhor. Josué capítulo 1, versículo de número 8, Deus disse a Josué, vamos achar aqui, vamos meditar aqui, quer ver? Josué capítulo 1, versículo 8, para não ficar só nas minhas palavras. Quer ver? Ficar os irmãos aqui. Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar deste livro da lei. Antes, tenha prazer, medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito aqui, não como está aqui dentro, é aqui, o que prevalece em Deus em nós é o que está aqui, não é o que está aqui, porque o que está aqui corrompe o homem. A Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. A palavra de Deus diz a mim, guardei o coração, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as janelas da vida. Então presta atenção, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita, tenha prazer nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás, agora segura aí, fará prosperar todo o teu caminho, e você será bem sucedido. Deus disse a Josué, tenha prazer nessa palavra, medita de dia, medita de noite, fazendo isso você vai ser próspero, vem para cá, olha para mim, próspero em todos os seus caminhos, próspero no teu lar, próspero no teu casamento,
próspero no teu trabalho, próspero na sua vida espiritual. Está entendendo? Então, a primeira dica, irmãos, é nós ter prazer. A segunda dica também é importante. Escute essa: perdoe. Fala aí no seu coração: perdoe. Anota aí na tua agenda, ó. Perdoe. A falta de perdão, a contenda, a amargura bloqueia muitas coisas de Deus na nossa vida. Sabia que a Bíblia diz que quando nós estamos com o coração cheio, os nossos pensamentos perturbados, cheio de ódio, de mágoa, de ressentimento, cheio de contenda, cheio de amargura, cheio de falta de perdão, a Bíblia diz que os céus, é fechado sobre as nossas cabeças. Sabe o que acontece? Os anjos de Deus bloqueiam para que as nossas orações não cheguem no trono da graça. As nossas bênçãos, a paz e a capacidade de ouvir o Senhor são bloqueadas. Tudo por causa disso aí, Então, perdoe. Antes de ler a Bíblia, vem para cá, antes de ler a Bíblia, porque ter prazer é você entrar em algo preparado. Está entendendo? Então, antes de ler a Bíblia, perdoe de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Fazendo isso, você estará em posição de ler a palavra de Deus e ouvir a sua voz. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. E lá no versículo 15 também. Então, irmãos, é assim: perdoe. Terceira dica: pense na palavra de Deus. Olha, é muito interessante isso, irmãos. Pense na palavra de Deus. É você estar entrando na palavra de Deus, sabendo que ela vai produzir em você edificação, transformação, cura. É você pensar na palavra de Deus, é você entender que a palavra de Deus é poder de Deus na sua vida. É poder de Deus. Só que para ser poder de Deus, eu tenho que crer nessa palavra. Irmãos, a graça, o novo evangelho, ela é dificultoso. Entendeu? Essa graça não prometeu para nós facilidade nenhuma. Prometeu dificuldade. Para chegar à salvação, irmão, nós temos que nos purificar. A palavra de Deus, temos que ter prazer. A Bíblia diz que essa palavra tem que ser alimento. Isaías o profeta, quando ele foi chamado por Deus, ele foi chamado e ungido como profeta. Mas, quando ele entendeu que as coisas de Deus é séria, no altar, ele derrubou o seu joelho, quebrantou o seu coração e falou: Senhor, eu ainda sou homem de lábios impuro. Quando ele disse isso para Deus, irmãos, a Bíblia diz que o céu se abriu, os anjos serafim desceu, trazendo nas mãos brasas vivas. Sabe o que eram essas brasas vivas? A palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é labareda de fogo. Os serafim vieram trazendo, parece que 3 serafins, se não me engano, trazendo brasas vivas. E sabe o que fizeram? Abriram a boca de Isaías e derramaram aquelas brasas. E Isaías foi cheio da palavra de Deus. Jeremias capítulo 1, ainda criança, chamado por Deus na madre como profeta, ele diz: Senhor, eu não sei falar. Deus olhou para ele e falou: não se preocupe com o que você vai falar, porque eu colocarei as minhas palavras na sua boca. Mas, Senhor, também eu não sei andar. Não se preocupe, que aonde você pisar as plantas dos pés, eu estarei contigo. Então, irmãos, a importância, de eu pensar na palavra que pode transformar a minha vida, a palavra que pode restaurar o meu casamento, restituir o meu lar, trazer vida espiritual, vida espiritualmente falando. Você deve aplicá-la na sua vida. Pensar na palavra, olha, é você estar aqui, um balãozinho na sua cabeça, mas se reflita na minha palavra. É você ouvir essa palavra aqui e ela gerar algo para sempre na sua vida. É você aplicá-la na sua vida. Essa palavra deve marcar a sua consciência, irmão. Essa palavra de Deus, ela tem que marcar a sua consciência de uma tal forma. Davi disse, guardei a sua palavra para não pecar contra ti. Romanos capítulo 12, vamos lá, irmãos. Romanos capítulo 12, versículo
Os irmãos me ajudem, meus queridos irmãos. Romanos capítulo 12, né? Vamos ver aqui, ó. Romanos capítulo 12. Olha o que vai dizer o versículo 2, ó. Segura aí, ó. Nós estamos terminando já, ó. Romanos capítulo 12. Agora, segura aí, ó. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias do Senhor, né? Que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o versículo 2 que eu quero, vem cá, ó. E não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, ó, entendimento, irmão. Palavra de Deus. Pensar na palavra de Deus é ter minha mente transformada, ó. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, porque a palavra de Deus renova a nossa mente, entendeu? A nossa mente é refeita pela palavra de Deus, para que experimentei qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus na minha vida. Você está entendendo? A Bíblia, ela é poderosa, irmão. Então pensa na palavra de Deus, né? Não vos conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quarto passo: aplique a palavra de Deus pessoalmente. Irmão, aplique a palavra de Deus pessoalmente. Está anotando aí, irmãos? Anote aí, viu? Ó, quando você precisa de cura, reserve um momento para pensar, refletir na palavra. Ela vai gerar cura em você. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, irmãos, é necessário eu aplicar essa palavra, porque eu aplicando, traçar é eu preferir, eu trazer essa palavra para dentro de mim, eu fazendo isso, o meu espírito ele vai traçar o perfil, né? Ele vai falar, ele vai trazer para mim: a palavra de Deus vai te curar. O meu espírito, quando eu aplico a palavra de Deus, quando vem a doença na minha vida, quando eu fico doente, o meu espírito ele vai traçar em mim o poder da palavra de Deus. Eu vou ser curado, irmão. Por quê? A palavra de Deus, ela gera cura. Queridos, eu vou falar com toda sinceridade. A maioria das pessoas que estão doentes, irmãos, elas estão doentes por falta de obediência à palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, aplicamos a palavra de Deus em nós somos curados por essa palavra. Eu sempre digo, irmão, cuidado com o tipo de igreja que você está indo. Ela tem que ter a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, quando ela é ministrada pelo Espírito, a pessoa que está ouvindo a palavra e receber a palavra, ela é automaticamente curada, porque a palavra de Deus tem poder para curar, irmão. Então, que essa palavra está dizendo? Nós temos que se alienar a essa palavra. A palavra de Deus vai nos curar. Quando eu me alio a essa palavra, ela vai gerar cura dentro de mim. A palavra de Deus nos cura. Meditando nela, o seu espírito vê que você a tem. Quando nós meditamos nessa palavra com sinceridade, servindo a Deus com sinceridade, o Espírito que está em nós, ele vai revelar que nós temos essa palavra. Que nessa hora, irmão, comece a orar. Está doente? Entrega a sua vida à palavra de Deus. Aplique a palavra de Deus na sua vida. Você precisa se libertar de algum vício, né? Seja uma pornografia, o vício das drogas, do álcool, a vaidade. Passa a aplicar essa palavra na sua vida. Quando você aplicar, o Espírito vai testificar isso. Aí você só vai orar. Ora, medita na palavra, retorna à sua fonte, sua linha de defesa, o seu abrigo, o seu refúgio, o seu suporte. Isso é palavra de Deus.
ela não é uma das saídas, ela é a saída. Ela não é um dos caminhos, ela é o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. A palavra de Deus traz em nós os novos caminhos. A palavra de Deus gera em nós uma nova vida. Está entendendo? Eu sou o caminho. A palavra de Deus traz em nós uma forma verdadeira de viver. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então, ela não é a saída, ela não é uma das saídas, ela é a saída. Bote na sua cabeça, ela é a saída e ponto final. Ela não é um dos caminhos, ela é o caminho e ponto final. Quinto e último passo, meus queridos, deixa a palavra de Deus moldar, deixa a palavra de Deus transformar os seus pensamentos. Ao meditar, você renova a sua mente, para que a verdade de Deus estabeleça princípios na sua vida. Então deixa essa palavra moldar você. Jesus trouxe uma parábola, já estamos finalizando, sobre acerca da semeadura. E ele cita a semente e alguns tipos de solo. Os solos dentro da parábola de Jesus são as pessoas. Todo mundo recebe a palavra de Deus, mas alguns, o ladrão vem, antes da palavra penetrar já rouba, outros não tem vontade nenhuma. Enfim, essa parábola da semeadura, ela explica muito isso daqui, irmãos. Então passa a deixar a palavra de Deus moldar, transformar os seus pensamentos, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Deus não está atrás do coração, irmão. Deus quer corpo, alma e espírito. A Bíblia diz assim: santificai-vos os vossos corpos, os vossos espíritos, a vossa alma, Até então nós temos que prestar muito bem atenção, irmão. Então isso vai te mudar, isso vai te moldar, isso vai refinir você, isso vai redefinir você, isso vai colocar você no prumo. A Bíblia diz que Deus nos coloca numa balança. A Bíblia diz que Deus nos coloca num prumo, para ver como nós estamos. O salmista vai dizer que do céu Deus olha para a humanidade para ver se tem alguém que tem entendimento na sua lei. Está entendendo, irmãos? É sério. Quando nós passamos a deixar essa palavra nos moldar, nós vamos deixar de lado toda a nossa natureza carnal. A natureza carnal, irmão, é o que impede essa palavra aqui, Só que para eu matar essa carne, eu tenho que trazer a palavra de Deus, tenho que ter prazer, eu tenho que querer ter mudança. Então, você vai deixando o seu lado carnal, você vai mortificando a carne e fortalecendo o seu espírito. O espírito de nós só cresce, só se fortalece quando nós matamos a carne. Eu escuto inúmeras pessoas perguntando dentro da igreja, homens e mulheres de Deus: Senhor, por que, Senhor? Porque eu não fluo, porque eu não consigo, porque as coisas não estão acontecendo, porque eu não recebo os dons, porque eu não sou usado, porque eu não sou... Irmãos, mata a carne. O que impede os frutos do Espírito, os dons do Espírito, é a carne. Ou você mata a carne, ou ela te mata, simplesmente. Então, para você estar fortalecido na palavra, cheio do Espírito, você tem que matar a sua carne, irmãos. A Bíblia diz que o Espírito não milita contra a carne. Ela passa a te dar direção em todas as áreas da sua vida. Ela nos regenera, irmão. Olha que lindo, a palavra de Deus nos regenera. Você é transformado pela palavra de Deus. Lembrando que não é do dia para a noite, nem da noite para o dia. Ninguém é transformado nessa palavra da noite para o dia, do dia para a noite. Não, irmãos. Essa palavra tem que ser estilo de vida. Eu tenho que trazer ela para mim de dia. Por isso que a Bíblia diz aqui, eu falei: tenha prazer, medita de dia, de noite nessa palavra. Então a palavra, você é transformado pela palavra de Deus. Lembrando que ela não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. Você tem que ter um tempo de vida, você tem que buscar. Relacionamento com Deus é transformação. Jesus falou assim, aquele que vos chamou, com toda certeza, ele vai vos aperfeiçoar. Vos aperfeiçoar é caminhar com Jesus e nos aperfeiçoando com Ele. Ele nos ensinando e nós obedecendo. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés
luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 1 ao último versículo 176 do livro de Salmo 119, está escrito: bem-aventurado os irrepreensíveis nos seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Irrepreensível, irmão. Não é repreensível, irrepreensível. Que andam na lei do Senhor, né? Que guarda a sua lei e busca de todo o coração, e não pratica iniquidade, e anda nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que cumpramos a risca. Tornarás seja firme os meus passos, para que observe os teus preceitos. Então não terei de me envergonhar, quando considerar todos os seus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampare jamais. De maneira poderá o jovem guardar o puro seu caminho, observando segundo a palavra de Deus. Queridos, para finalizar, grandes homens de Deus caíram em pecados quando deixaram de meditar nessa palavra. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus caem no pecado. A palavra de Deus é a espada que corta o pecado do homem. A palavra de Deus nos leva a conhecer o Filho de Deus, aquele que é o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então, grandes homens de Deus e mulheres de Deus caíram no pecado por falta de meditar na palavra. Você pode ver, quando você está fora do alcance da palavra, vem as coisas. Então preste atenção, Davi, ele caiu no pecado do adultério, né? Caiu no pecado do homicídio, ele matou, ele arrancou a vida, quando ele deixou de meditar na palavra. Agora, quando ele passou a meditar na palavra, ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Ele falou: não, quem serei eu para tentar algum mal contra o escolhido de Deus? Você está entendendo a diferença, irmão? Primeiro, ele não meditou na palavra, deixou de meditar na palavra. O cristão, irmão, ele anda 24 horas por 48 na palavra. Pega aí. Davi caiu, em primeira instância, quando deixou a palavra. Em segunda instância, ele não caiu no mesmo pecado. Por quê, irmãos? Porque ele estava na palavra. Então, irmãos, hoje o nosso episódio, né, foi como meditar na palavra de Deus. Eu trouxe 5 dicas importantes para nós meditar nessa palavra. Anota na sua agenda. O próximo episódio será a santificação. Como nós se santificamos? O que devemos fazer para se santificarmos? O que nos leva a santificar? Então, nosso próximo episódio será no próximo sábado. Amém? Santificação. Se inscreva no meu canal lá no YouTube. Deixa seu comentário aí embaixo. O que você achou dessa live? Deixa o seu joinha. Se inscreva no canal no YouTube, né? Deixa seu comentário. Compartilhe, irmão. Clica no sininho. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Eu, pastor Francisco, em nome da minha igreja, da minha esposa, a Igreja Pentecostal da Assembleia de Deus Irmãos em Cristo, deseja a todas as famílias um Feliz Natal. Amém? Nós estaremos amanhã provavelmente prestando um culto simbólico, mas não estaremos trazendo nada ao vivo à noite. Pode ser que pela manhã eu traga alguma coisa. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa. Olha, aplique a palavra de Deus, perdoe, tenha prazer, medita, traga ela, deixa ela te moldar. Amém? Fazendo isso, irmão, nós vamos estar fazendo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe, um abraço, fica na paz do Senhor Jesus.